E, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui falar um pouco mais sobre o jejum, mas antes disso eu quero te perguntar como que você está? Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Mas, Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui embaixo o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, amada igreja? Então, eu quero aqui nesse vídeo falar um pouco mais sobre o jejum. Isso, o jejum. A importância do jejum, os benefícios do jejum. E esse jejum que eu quero falar aqui é um jejum com benefício espiritual, isso, com benefício espiritual. Esse jejum é um jejum de abstenção de sólido, que pode ser total ou parcial. E o jejum, ele nos dá clareza, nos dá percepção, nos dá uma percepção espiritual daquilo que está ao nosso redor. Sabe, irmãs, que o jejum ele é tão fabuloso e maravilhoso, porque de repente você está passando por uma adversidade, algo muito ruim, muito difícil, no qual você não está conseguindo resolver. E quando você faz o jejum, Deus ele traz o esclarecimento do que está acontecendo ali. Por quê? Porque os canais espirituais da nossa percepção espiritual, ele está entupido. Tem isso? Tem. Ele está entupido. E muitas das vezes Deus ele fala, Deus ele diz, e por nós não estarmos alinhados à voz dele, sensíveis à voz dele, deixamos passar de forma despercebida. Não percebemos que Deus fala na palavra, Deus usa alguém para falar, mas porque nós não estamos atentas, aquilo passa, irmãs e irmãos. Passa, irmã Raquel, passa. Passa. Passa, passa. E muitas das vezes é necessário o jejum, porque ele vai desentupir esses canais e automaticamente Deus irá nos dar clareza de tudo que está acontecendo ao nosso redor a nível espiritual. No jejum, Deus fala acerca de maldições hereditárias. Existem maldições? Existe, irmãs. Existem maldições. Existe sim. Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, a Bíblia fala sobre essas maldições hereditárias. Depois você lê lá em Êxodo 20, capítulo 20, verso 5. Que Deus ele visita a maldição dos pais nos filhos e ele faz misericórdia. E a misericórdia dele está aí disponível, mas para isso nós precisamos ter clareza e discernimento. Às vezes é um demônio territorial, às vezes é algo que você precisa vencer a si mesmo. Mais do que mudar as circunstâncias ao nosso redor, sobretudo, irmãs e irmãos, o jejum ele muda a nós mesmas. Ele muda a nós mesmos. E para isso, o jejum, ele nos dá esse arrependimento de nossos próprios pecados. Porque
há uma tendência, amada igreja, de acharmos que somos bons, os lindos, as lindas e os maravilhosos. Na verdade, precisamos tanto da graça e da misericórdia. E o jejum, ele vem trazendo tudo isso à tona. Vem trazendo tudo isso à tona. Tudo isso à tona. Então há um quebrantamento. No seu espírito, Deus começa a trazer os pecados ocultos. Pecados ocultos que eu falo assim, não é você matar, fornicar, falar um palavrão, coisas assim, né? Mas às vezes é um pecado de uma mentira. Irmã Raquel, às vezes é uma mentira e aquilo vai manchando a tua vida com Deus. Você fala que vai fazer algo, enquanto que na verdade você sabe que você não vai fazer, mas para não desagradar a pessoa. Você fala que vai fazer, mas na sua consciência você já sabe que não vai fazer. Isso é pecado de hipocrisia. Pecados de julgamento, do estender o dedo. Irmã Raquel, estender o dedo, ficar apontando pecados alheios, pecados, ficar estendendo. Você é isso, você é aquilo, porque fulano, porque betano. O grande problema é o pastor, é o meu pai, é minha mãe, é meu marido, é meu filho, é a pastora, é a missionária. Irmãs, muitas vezes o problema somos nós mesmos. Precisamos trocar o óculos do discernimento e enxergar as coisas com clareza. Do quão dependentes e carentes da graça e da misericórdia de Deus. E o jejum traz isso tudo à tona. Que na nossa humanidade, não, eu sou boa, sou bom. Não, vou pro culto. Olha, irmãs, como se fosse pro culto, né? Fosse um atributo de salvação, como se fosse um pré-requisito. Mas às vezes estamos vivendo na religiosidade, naquela rotina. E precisamos ter muita clareza também de não fazer a obra de Deus sem Deus. E precisamos, irmãs, o jejum, ele traz toda essa clareza. Você precisa alinhar isso, você precisa ajustar aquilo. Você precisa estar assim, você precisa estar dessa forma. Você precisa estar desse jeito. Olha como é que tá isso aí. E quando você faz um jejum, algum problema na família, ou algo, Deus age. Deus age, Deus age. Que ali Deus vai te dar, o que tá atuando aí é um espírito de perturbação. O que está atuando aí é um espírito de violência. O que está atuando aí é um espírito de contenda, de confusão, de idolatria. E quando fala, irmãs, dos antepassados, né, que eu estava falando aqui dos antepassados que Deus ele visita, irmãs, Deus ele visita e os pecados dos pais nos filhos. Quantos pais? Mães, os meus antepassados, eles fizeram coisas abomináveis aos olhos de Deus, irmãs. E se Deus não tivesse me salvado, me libertado, me resgatado do mundo, eu estava carregando aquelas maldições, irmãs. Até hoje foram feitas orações de renúncia, irmã Raquel, orações de renúncia para que tudo aquilo fosse quebrado, porque aquilo, irmãs, vai impactando a geração.
Eu vou abrir aqui a Bíblia para ler para você. Eu vou abrir aqui a Bíblia para ler para você, amada igreja. 25. Não adorarás, nem lhes darás cultos, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, irmãs, Deus ele faz misericórdia, mas para isso é necessário um arrependimento e uma oração de renúncia. Senhor, eu renuncio, perdoo os pecados dos meus pais. Irmã Raquel, dá mais um exemplo disso, irmã Raquel. Um grande exemplo disso, irmãs, foi a oração de Daniel. Quando ele faz, né? Senhor, visita o pecado dos meus pais, dos nossos pais, dos antepassados. Irmã Raquel, Um outro exemplo disso também, de quem orou dessa forma, foi Neemias, quando ele foi para reconstruir os muros de Jerusalém. Nós que estamos aqui, irmãs, no Brasil, os nossos antepassados, nossos ancestrais cometeram todas as formas de idolatria, irmãs. Eu não sei você, a sua família, né? Se você quiser colocar aqui nos comentários que eu leio, mas uma boa parcela, porque a nossa herança veio de lá de Portugal e também do tráfico negreiro que houve no passado, irmãs. Então, todos os deuses pagãos cultos, eu me lembro na minha infância, né? Como eu falei aqui, citei na minha história no YouTube, minha avó me levava para lugares. A gente criança, a gente, né? É levado. Então, irmãs, isso desagrada o coração de Deus. E muitas das vezes, sem saber, estamos carregando uma herança, assim como existe herança genética, como é que eu posso dizer? Toda uma carga, uma influência genética dos nossos pais, por exemplo, cor dos olhos, cor da pele, o cabelo, tudo isso é a união, né, lá do DNA dos nossos pais. Existe também toda uma influência, uma carga espiritual. Existem, irmãs, entidades e demônios que carregam gerações. Então, o jejum, ele te traz essa clareza e esse quebrantamento e esse arrependimento no mundo espiritual. E Deus vai ministrando com você, porque não adianta também, irmãs, fazer o jejum, ficar sem comer, se abster de comida sólida e não orar, é passar fome. E também não ler a palavra de Deus. Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja. Tem. Teve até uma pessoa aqui que me criticou, que eu fico às vezes falando, né? Eu fico fazendo pergunta e fico respondendo. Aí uma pessoa aqui me criticou, porque eu penso, quando eu tô aqui gravando, eu tô aqui na frente de um celular. Mas eu me imagino, tem uma multidão aí, porque para mim 5.000 pessoas é uma multidão que estão inscritas aqui no canal. Então eu me vejo assim, um auditório sentada, como eu tô sentada, e uma multidão, e vocês fazendo perguntas e eu respondendo, assim que eu imagino na minha mente quando eu gravo os vídeos. Então eu fico imaginando as perguntas de vocês, as indagações de vocês, e eu mesmo vou respondendo, vou perguntando, vou respondendo, porque na minha mente, irmãs,
eu me imagino assim, eu sentada, como eu tô sentada, e um auditório, uma multidão, e uma irmã me perguntou, você fica eu, em que não sei o quê. Olha, mas a irmã ficou brava. Disse que nem assistir mais os meus vídeos, mas vamos lá para não perder o foco. Então, irmãs, o jejum, ele vai te dar essa percepção do que você precisa melhorar. Você pode também fazer o jejum para vencer vícios. Você que não está conseguindo vencer vícios. Seja um vício de uma pornografia, seja um vício de uma masturbação, seja um vício da mentira, mas vício de palavras torpes. Às vezes você não consegue deixar de falar palavrões, palavra torpe. Aquilo se torna um hábito. Além de ser um vício, se torna um hábito. Qual a importância disso? Quando você utiliza palavras torpes, você está dando aberturas e legalidades para demônios. Por isso que nós precisamos vencer isso. Por isso que nós precisamos vencer. Por isso que nós precisamos vencer. Por isso. Então, irmãs, vencer o mau hábito. O inimigo da nossa alma, ele trabalha muito nos maus hábitos. Eu li um livro, né? Eu li um livro sobre o inimigo, entrevista, eu vou lembrar o nome do livro, né? Eu vou lembrar o nome do livro, mas é como se fosse uma entrevista com o diabo, com o inimigo, o nome do livro. Na verdade, é do Napoleão Hill. Eu li esse livro, irmãs, e ali ele vai fazendo entrevistas para o inimigo, e o inimigo vai respondendo. E ele fala, né, ali naquele livro, e a palavra do Senhor, que é o nosso manual, primeiro manual de regra, fé e prática. Ele fala que ele atua muito nos maus hábitos, e é verdade, irmãs, maus hábitos alimentares. Maus hábitos alimentares, se alimentar de forma errada, comer qualquer coisa, ficar comendo qualquer coisa, alimentos. Para nós herdarmos as promessas, precisamos estar bem, inclusive o nosso físico. Deus não quer, irmãs, que o povo dele viva doente, com problemas com açúcar, problemas com gordura, se matando lentamente por falta de um controle, de um domínio próprio, de maus hábitos desenvolvidos, que muitas das vezes vêm da família. Deus não quer, irmãs, o seu povo dependente de remédios. Deus não quer. E o inimigo da nossa alma, ele atua muito nessa área, e as pessoas vão se matando lentamente. Ele fica assim, rindo. Uma vida sedentária. Então, no jejum, Deus fala, minha filha, cuida da tua alimentação, você está comendo errado. Deus fala, irmã Raquel, fala. Você está comendo isso, você está comendo aquilo. Aí tem pessoas que falam, irmã Raquel, ora por mim que o diabo está furioso. Mas a pessoa, tudo bem que problemas de saúde acontecem, existem enfermidades que são provocadas por demônios, realmente existem, mas uma outra parcela, irmãs, é culpa nossa mesmo. E quando você tem o domínio sobre a comida, quando você consegue dominar, porque o teu espírito está forte, você vai conseguir desenvolver o domínio próprio em várias áreas da sua vida. Olha como que é fabuloso isso. Você tem o domínio sobre o seu rei estômago, que hoje o que manda é o estômago. Eu ouço às vezes discursos assim, eu fico só ouvindo.
Ah, se eu passar da hora de comer, eu fico com dor de cabeça, eu fico com isso, eu fico com aquilo, eu fico com aquilo outro. Se eu passar um pouquinho do horário do almoço, eu fico passando mal, porque aí começa a botar um monte de desculpa. Mas o rei estômago que tá mandando. É o estômago, o rei estômago, que manda, que governa a vida da pessoa, que a pessoa não domina. Ficar umas horas sem se alimentar, sem comer. E isso é um exercício gradativo. Cada caso é um caso, tem pessoas que têm problemas de saúde, que realmente, mas ficaram mais horas, depois é aumentando aquilo. E existem níveis de batalhas espirituais, irmãs, que não é umas horinhas, não, irmãs. É necessário um esforço maior, porque o principado, a potestade é maior. Então, é necessário, Jesus vai dizer, a casta de demônio que sai com jejum e oração. Então, irmãs, o jejum, ele dá essa robustez espiritual, esse fortalecimento espiritual, para que você venha vencer as forças malignas das trevas. Então, era isso que eu queria falar, né? E no jejum Deus fala, minha filha, meu filho, agora não é hora de falar, não fala. Minha filha, meu filho, eu estou no controle. Minha filha, meu filho, faz assim. Minha filha, meu filho, se você for fazer um jejum e não ler a palavra e não ora, está passando fome. É necessário buscar em oração, orar e ler a palavra. Amém? Quem vai jejuar aí nos próximos dias, coloca aqui embaixo quantos dias. Você que nunca jejuou, comece aos poucos, ficando poucas horas, depois você vai aumentando. Eu já tenho um hábito, mas para quem está começando ou quer começar, eu sugiro dessa forma, desse jeito, tá bom, amada igreja? E o jejum, ele traz isso. E outra coisa, irmãs, no jejum Deus vai te revelar coisas no teu sonho. No jejum Deus vai te revelar situações no teu sonho, do que vai acontecer, do que está para acontecer. Irmã Raquel, Deus revela o oculto, o que está acontecendo dentro da sua casa, no teu casamento. Deus lhe ensina como lidar com os filhos, no ministério. Às vezes é uma batalha no ministério. Mas o jejum também ele ajuda, por exemplo. Uma vez eu ouvi isso de uma pessoa, a pessoa falou assim, mas Raquel, a pessoa estava muito aquebrantada, irmãs. Ela fez jejum e a pessoa assim confessou para mim, falou, irmã Raquel, eu era muito fofoqueira. Mãe, isso é demônio. Propagar inverdades, prejudicar pessoas. Irmã Raquel, isso é demônio, irmãs. Isso é demônio, Deus não se agrada disso, não. Deus não se agrada disso, de situações como essa. Deus não se agrada. Deus quer isso, Deus não quer isso, não. E isso é demônio. Propagar inverdades, manchar reputação de pessoas. E para você que está sofrendo também esse tipo de situação, pessoas estão te denegrindo, tentando manchar sua vida, seja na sua vizinhança, jejum. Tem isso, tem. Às vezes a pessoa movida por inveja, a pessoa às vezes, o próprio inimigo colocou coisas no coração da pessoa. Colocou raiva, ódio no coração da pessoa e a pessoa começa a propagar inverdades. Quer manchar tua reputação na vizinhança, na tua vida. Raquel, Então, irmãs, precisamos estar muito atentos. E ali aquela irmã, ela confessou. E eu fiquei olhando, né, porque eu nunca havia me deparado com uma situação dessa natureza. Eu falei, Senhor, realmente o Senhor está tratando com ela, porque
É algo difícil, né? Uma pessoa chegar e falar, olha, eu tô com problema com maledicência, com fofoca. Isso é pecado, irmãs. Pecado. Isso mancha a nossa vida com Deus. Amém? Que Deus abençoe. Começa um jejum, ainda que de pouquinho, né? E coloque diante de Deus uma porta aberta, algo que você queira. Amém? Deus abençoe. Paz.